Bom, vamos ver um outro exemplo, né? Aqui a gente tem um cartão postal de Belo Horizonte, né? Nessa época, Belo Horizonte se escrevia com 2 L's. Então, se a gente for calcular a distância mínima de edição, a distância de Levenstein, por exemplo, entre a grafia antiga Belo Horizonte com 2 L's e a grafia moderna Belo Horizonte com um L só, a gente vai ver que a distância é pequena, basta a gente remover uma letra. E como que a gente faz isso em Python? Né? Como que a gente executa isso? Bom, a gente pode usar uma biblioteca chamada editDistance. Então, a gente pode importar essa biblioteca no início do nosso programa e a gente vai calcular a distância de Levenstein entre essas duas formas. Então, nesse trecho de código, eu atribuo a variável A Belo Horizonte com 2 L's, a variável B é atribuída a Belo Horizonte com um L só, e aí, então, eu calculo a distância, eu chamo essa função editDistance.eval, ou seja, avaliar a distância de edição entre A e B, e depois eu fiz uma gracinha ali, né, para imprimir, então, o texto, né, o trecho ali, para a gente ter a distância de Levenstein entre A e B, ou seja, entre Belo Horizonte e Belo Horizonte com um L, é igual a distância que foi calculada. E aí embaixo a gente tem, então, a saída desse trecho de código, né, a distância de Levenstein entre Belo Horizonte com 2 L's e Belo Horizonte com um L é igual a 1. Né, basta a gente fazer uma remoção. Lembrando que a distância de edição ela é sempre reversível, ou seja, a distância ela não é de transformar de uma forma em outra, ela é transformar da outra em uma também, ou seja, é a diferença entre as duas formas, tá? A diferença entre a forma A e a forma B. Existe uma outra forma da gente fazer isso em Python, usando uma outra biblioteca, né, que é muito mais robusta, que é o NLTK, Natural Language Toolkit. A gente pode importar lá do nltk.metrics, a gente pode importar tudo, e aí a gente faz a mesma coisa, e vai ser a função, a gente vai chamar um pouquinho diferente, tá? Então a gente vai ter distância igual edit o underscore distance, a distância entre A e B, e a gente tem o mesmo resultado, tá? Então a distância de Levenstein entre as duas formas vai ser, de novo, igual a 1. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, né? Antigamente, Minas Gerais também era escrito diferente, era escrito com E. Então a gente tem esse jornal aí de 1935, né? Minas Gerais com E. E a distância mínima de edição entre essas duas grafias, né? Minas Gerais, grafia antiga, e a grafia moderna, Minas Gerais com I, também é pequena. Mas vejam que aqui a gente tem não uma inserção ou uma remoção, mas a gente tem uma substituição. Nesse caso, existem algumas opções adicionais para a gente. Vamos ver aqui o trecho de código usando novamente a biblioteca do NLTK. Tá? Então a gente atribui a variável A Minas Gerais com E e a variável B Minas Gerais com I. A gente calcula novamente a distância entre A e B. A gente vai ter que a distância de Levenstein entre Minas Gerais com E e Minas Gerais com I é igual a 1 também. Ok. Nesse caso, eu estou considerando que a substituição tem um peso 1. Isso é uma forma, tá? A distância de Levenstein, ela permite que nós escolhamos, né, que a gente atribua a substituição, ou seja, essa tarefa de trocar um caractere por outro, a gente pode atribuir um peso diferente, porque a gente pode considerar que a substituição nada mais é, na verdade, do que uma remoção e uma inserção. Então, nesse caso, eu estou considerando que a substituição tem peso 1, é a distância de Levenstein mais tradicional, mas também a gente pode colocar um peso diferente, pode colocar, por exemplo, o peso 2. E aí eu vou adicionar um parâmetro ali, então veja, né, em edit distance entre A e B, eu vou adicionar esse parâmetro aqui, substitution underline cost, igual a 2. Tá? Então, nesse caso, a substituição vai passar a ter o peso 2. Então, a gente vai ter que a distância de Levenstein entre Minas Gerais com E e Minas Gerais com I não vai ser mais igual a 1, vai ser igual a 2, porque foi realizada uma substituição. Para se analisar e para se conhecer melhor essa função no NLTK, vocês podem acessar essa página que vai explicar como que funciona, quais são os parâmetros que você pode escolher. Existem alguns outros parâmetros também para você escolher e você pode também usar outras distâncias de edição, tá? Não só de Levenstein, mas outras que são um pouco diferentes. Existe, por exemplo, o conceito da transposição
que é você transpor um caractere para outro lugar, tá? Então você passar o R lá para o final, por exemplo, isso seria, em vez de ser uma remoção e uma inserção, isso poderia ser uma operação só, a operação de transposição. Tá? Isso é só um exemplo, existem algumas outras operações, mas a distância de Levenshtein, que é aquela que mais interessa para a gente, ela considera apenas 3 operações: inserção, remoção e substituição.